Boa tarde, meus amigos queridos. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, e que a semana que vai se iniciar seja de luz, de paz, de oração, de vigilância, de saúde, de tudo que é de bom. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Na última palestra, nós vimos preces para si mesmo, e as preces dos anjos, para os anjos guardiães e espíritos protetores, como devemos nos relacionar com eles e principalmente, pelo menos eu aprendi bastante que o meu anjo protetor, meu mentor, meu espírito amigo que se propôs a estar junto de mim nessa encarnação, e vai ver que em outras também, ele me dá o livre-arbítrio para eu dizer assim: meu espírito amigo e protetor, esteja comigo nesse momento e me intua no melhor a fazer, o melhor por mim, pelos outros, pela natureza, pelos animais, pelos minerais, por tudo, por tudo. E aí ele me atende, porque se eu me afastar dele, achar que estou só, a gente acaba se sentindo só, porque ele nos deixa o livre-arbítrio para nos intuir ou não, né? Então foi um grande aprendizado esse estudo dessa parte do Evangelho, da coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos iniciar na página 283 do Evangelho, para afastar os maus espíritos. Qual é a prece que devemos usar e como devemos agir? Então, vamos à leitura. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estáis por dentro cheios de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior fique limpo também. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados de branco, que no exterior parecem belos aos olhos dos homens, mas que no interior estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, exteriormente pareceis justos aos olhos dos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidades. Mateus 23, 25 a 28. Bem, aqui nós vamos só relembrar, porque já vimos nos estudos, Mas fariseus eram os responsáveis pelas leis lá da época e de fazer com que ela fosse cumprida. E os escribas, os que escreviam, e de certa forma estavam mais junto do povo, mas escreviam as leis. E também fala sobre a aparência. Eles faziam de conta que seguiam as leis, impunham as leis, mas que no fundo eram
Era uma mescla, né, para fazer de conta mesmo. Se a gente lembrar, em alguma parte do Evangelho aí, que eu não vou lembrar qual é o capítulo não, fala dos 5 livros de Moisés, do Torá, que eram as leis judaicas, né, que eles tinham ali que fazer parecer, pareciam santos, pareciam bons, mas aí a comparação que está nesse trechinho, são semelhantes a sepulcros caiados, por fora tudo limpo e por dentro tudo podre. Por quê? Porque se a gente pensar bem, é a aparência, é aquilo que quer se fazer parecer que está tudo certo, mas a sujeirinha debaixo do tapete. Acho que condiz mais com com a nossa vivência nos dias atuais. Tá tudo certo, tudo maravilhoso, mas varre toda a sujeira e joga debaixo do tapete. Quem olha de fora pensa que sim, mas no interior sabe que não é. E conosco, como estamos? Estamos realmente sendo o que queremos aparentar ao próximo que somos? Estamos sendo bons, justos, coerentes? Ou estamos fazendo de conta, né? Porque muitas vezes na nossa sociedade, nos dias atuais, nós ainda estamos agindo assim, como lá naquele tempo. A gente tem aí um grande avanço tecnológico, que não dá nem para comparar com o tempo lá do Torá, das leis de Moisés. Mas moralmente, como estamos? Será que mudamos bastante o suficiente nesse tempo todo? Ou ainda estamos lá, com o pezinho lá atrás, vivendo de aparências? Então é um pontinho para a gente pensar nessa semana, né? Vamos continuar a leitura. Instrução preliminar. Os maus espíritos apenas vão aos lugares onde podem satisfazer sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se afastem. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Olha que interessante, nós temos que eliminar de nós o que atrai a presença dos maus espíritos. Então, ó, o título, para afastar os maus espíritos. Então, devemos eliminar aquilo que possa atraí-lo. Temos que começar como? Com a limpeza por dentro. Como fazemos isso? Na oração. Não deixeis cairmos em tentação e livrai-nos do mal. Aquele mal que existe lá em nós ainda e que às vezes não percebemos, nem temos noção, mas é um mal que fazemos aos outros e a nós mesmos, porque nos comprometemos com isso, né? Quando fazemos verdadeiramente essa mudança, essa limpeza interior, nós vamos mudando a nossa frequência. Assim vamos mudando aquilo que atraímos. Lembre do Zé Luiz falando, a gente consegue ver aquilo que está na nossa frequência. Ele comenta, ele ensina muito nos estudos, né, de segunda. Então, a mesma coisa, se eu estiver numa frequência de um espírito ainda imperfeito, eu vou atraí-lo. Porque a minha frequência está ali. Se eu mudar minha forma de ser, de ver, de pensar, eu mudo essa frequência e ele não tem acesso. Eu vou estar dando livre acesso a espíritos um pouco mais evoluídos, com quem eu possa realmente aprender e não me deixar levar. E cá entre nós, eu sou a pessoa assim, eu estou falando, estou fazendo as leituras, estou gravando, que acho que é para eu interiorizar e eu fazer essas mudanças, porque não é porque eu estou falando que eu sou uma pessoa perfeita, jamais, Deus que me livre de que pensem isso, mas porque eu sou uma daquelas que vira e mexe, estou caindo em tentação, sim. Quando eu vejo, eu já estou ali com pensamentos difíceis, e quando a gente está, é no primeiro momento que temos que tentar sair. Porque quanto mais deixamos, mais nos envolvemos, e depois, até para entrar no orai e vigiai,
fica difícil, porque a gente começa a oração, quando vê os pensamentos estão ali, parece quem faz crochê e tricô sabe, quando o novelo dá aqueles nozinhos, aqueles embaralhos ali, né? Embaraçado da lã, parece isso que acontece com a nossa mente, estou falando por mim, é assim que eu vejo. Então, primeira coisa, mudar a sintonia. Fácil não é, mas é aprendizado para chegarmos nessa frequência, mudarmos essa frequência que atrai esses maus espíritos. Os maus espíritos percebem as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo em que há grande quantidade de maus espíritos, as boas qualidades do coração nem sempre nos protegem de suas tentativas, mas nos dão a força para lhes resistir. Ou seja, nesse trecho nós vemos que podemos ter as boas qualidades no nosso coração, mas se a nossa frequência, a nossa sintonia continuar iguais a deles, eles vão continuar tentando, né? Mas se nós estivermos ali fazendo oração e tentando nos reformar, mudar o interior, nós vamos ter força para resistir. É como um cabo de força. A gente não deve medir força com os maus espíritos, falando eu sou melhor que você e eu vou te vencer. Não, jamais, porque ele é um irmão necessitado que ainda está em aprendizado. Mas é dizendo, Deus Pai, dai-me a força para resistir e auxilia este irmão que quer me puxar para junto dele, porque é um irmão e precisa aprender assim como eu. E aí nós vamos seguindo, dia após dia, fazendo pequenas reformas. Vejamos a prece, item 17. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que brincais com a credulidade deles, eu vos afasto com todas as forças de minha alma e fecho meus ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que generosamente me amparais, dai-me a força para resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser enganado por suas artimanhas. Preservai-me do orgulho e vaidade, afastai-me de meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Bem, nessa prece nós vimos o quão é importante pedirmos a misericórdia de Deus por esses espíritos maus que tentam nos puxar para o caminho deles, né? Pois senão, se o desejarmos que continue no mal, estamos já entrando em frequência com eles. E devemos fazer isso de coração, e não só para estarmos bem, nos protegermos, não é isso. Agora vamos para corrigir um defeito, instrução preliminar, né? Que é a instrução. Vejamos. Nossos maus instintos decorrem da imperfeição de nosso próprio espírito e não do nosso corpo físico. De outro modo, o homem estaria livre de toda espécie de responsabilidade. Nós temos que começar a limpeza por dentro de nós, na oração, né? Para livrarmos, para nos limparmos e pensarmos que não são os defeitos físicos, mas os defeitos de condutas que estão sob o nosso comando. E
Se eu tiver força de vontade, eu posso modificá-los. Eu consigo modificá-los. É acreditar em Deus que eu consiga fazer essa reforma. Nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que possui o completo domínio da razão tem, perante todas as coisas, a liberdade de fazer ou não o que quiser. Assim é que, para fazer o bem, basta-lhe a vontade do querer. Aí ele cita aqui, fala sobre isso também no próprio Evangelho 15, 10, 19 e 12. Vejamos mais uma prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o mal do bem. Portanto, a partir do momento que reconheço que algo é mal, sou culpado por não me esforçar por lhe resistir. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incentivar a continuar com esse defeito. Olha aqui nesse pedacinho. Preservai-me do orgulho. Por quê? Muitas vezes o orgulho, a vaidade, eles são os maiores entraves para o nosso crescimento moral. Porque eu me sinto tão capaz, tão poderoso, eu sou inofensivo assim, ninguém me atinge. Espírito do mal vai me obsediar? De jeito nenhum. Imagina, eu sou a Sílvia, eu estudo o Evangelho. Aí está o erro. Todos nós estamos ali sujeitos, dependendo da nossa frequência. Então sejamos ali humildes e percebamos quando estamos sim, às vezes, um espírito obsessor ou espírito do mal, como é tratado aqui nesse item, mas que entendamos que é um espírito que ainda não está necessitando de ajuda e de auxílio. Porque quando a gente fala espírito do mal, parece que quer o mal dele também, não é isso. Que eles estão ali porque nós os atraímos. Então, preservai-me do orgulho, porque o orgulho muitas vezes nos cega e não nos deixa perceber quando estamos sendo usados por esses espíritos traiçoeiros que querem nos arrastar para outro campo, né? E sem melindres, por favor, quando alguém falar, presta atenção, pode se melindrar não. Continuemos. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado fala-se aí, e se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de ceder. Ou seja, hábitos, eu coloco ali na oração, eu tenho o hábito de fazer tal coisa. Então, são hábitos que acontecem e se iniciam do nada, sem perceber. Aí, por exemplo, é o hábito de ficar reclamando, de falar mal do outro. Então, quando se faz esse trechinho, fala que particularmente inclinado a fofocar. E eu não resisto a isso. Então, são essas coisas que devemos colocar e procurar nos atentarmos a nos corrigir. Um pouquinho a cada semana. Por semana, porque se a gente colocar no ano, a gente se perde. Aí, se achar mais fácil, no dia. Bom, hoje é tal dia da semana, faz de conta que é segunda. Então, hoje eu me proponho a não reclamar de nada. Aí, vai tentando. Conseguiu? Ótimo. Na terça, inclui mais um. Na quarta, não conseguiu? Vai essa semana toda. Se não reclamar, quem sabe, né? Já consiga mudar para um outro hábito desses que nos pegam e nos colocam nessa frequência desses irmãos aí. Continuemos a leitura. Vós não me criastes culpado, pois sois justo, mas com uma disposição igual para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi pelo uso do meu livre arbítrio. Mas assim como tive a liberdade de fazer o mal,
tenho a de fazer o bem e, por conseguinte, tenho a de mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são restos das imperfeições que conservo de minhas experiências anteriores. São o meu pecado original, do qual posso me livrar por minha vontade e com assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e vós, meu anjo guardião, dai-me a força para resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito eliminado é um passo no caminho que deve me aproximar dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, dignou-se em me conceder a existência atual para que ela servisse para o meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me para que eu a aproveite a essa existência, gente, a fim de que ela não se torne perdida para mim, e quando Deus dela me retirar, eu saia melhor do que entrei. Então a gente vê esse pedido, né, para que a gente possa sair dessa encarnação que estamos tendo nesse exato momento melhor do que quando chegamos aqui, do que quando reencarnamos. E com a graça do bom Deus, da espiritualidade amiga, da casa espírita, desses amigos encarnados e desencarnados que são verdadeiros anjos protetores em nossas vidas, nós podemos ter os conhecimentos necessários. Temos acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo. Se não é assim, ó, na folhinha, igual eu gosto mesmo, né? Eu sou lá do tempo da roça, eu gosto de pegar no papel ali, ler, riscar, anotar. Pode-se ter no próprio celular. Na hora que você está indo ao trabalho, no ônibus, você pode estar ouvindo uma boa palestra, pode estar lendo um trecho do Evangelho ou de alguma outra obra básica de conhecimento. Tudo isso nós podemos nessa encarnação com a graça de Deus, com o avanço tecnológico, o avanço da ciência. Agora depende de nós para que possamos usar tudo isso que temos à mão para o nosso melhoramento, porque são ferramentas que estão disponíveis a nós. Mas, como disse ali, num do trechinho dessa última prece, temos o livre-arbítrio. Tudo depende de nós. Então, que nessa semana, meus amores, nós sejamos capazes de escolher o caminho do bem e das mudanças boas. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós com uma semana de luz. Mais uma vez, mais um sábado juntos. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos, item 8, Anjos e Demônios. 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Nota de Allan Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres,
bons e maus, que existem fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua significação boa. 129. Os anjos também percorrem todos os graus? Percorreram todos, mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. 131. Há demônio, no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Nota de Allan Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ela deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas, e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fosse obra de Deus, seriam eternos como ele, e nesse caso, haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica. Ora, a dos demônios, no seu sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. Que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, também se admitissem os demônios é concebível. Mas, para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estariam bem certos do sentido que ele atribuía à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica é uma das características da sua linguagem? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não queremos outra prova, além dessa passagem. Abre aspas. Logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá
e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Fecha aspas. Não vimos a forma do texto bíblico contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode acontecer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com o tempo e a região em que se achava? O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nessas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos ou que as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos. Da mesma maneira que acreditam na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que protestam contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão por sua vez à perfeição quando se dispuserem a tanto. Poderíamos aceitar a palavra demônio com esta restrição, mas, como ela é agora entendida num sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos com formas materiais dotadas de atributos que lembram as suas qualidades ou seus defeitos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com uma foice e uma ampulheta. Uma figura de jovem nesse caso seria um contrassenso. O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os espíritos puros, numa figura radiosa, com asas brancas, símbolos da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolo das paixões. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora tinha visto Saturno na alegoria do tempo. Desta forma, finalizamos aqui o item 8, onde Kardec nos esclarece sobre a questão de anjos e demônios, e vem ali dizendo a nós que anjo, no sentido de ser superior, né, no sentido de ser bondoso, radioso, ele não é um ser que foi criado assim. Então, é um ser que alcançou essa condição. Então, anjo é um nome que damos ao ser que alcançou essa condição e não saiu das mãos do Criador assim, dessa forma. E aí vem esclarecer sobre essa questão, né, dessa crença de que existem anjos pela eternidade, assim como existem demônios pela eternidade. Então, ele esclarece aqui que, no caso de demônios, são espíritos imperfeitos, que também estão
sujeitos ao progresso, à modificação. Não saíram das mãos do Criador para serem maus pela eternidade. Então, são ideias que temos que ir deixando para trás, né? Então, acabamos de aprender nesse capítulo sobre os espíritos e sobre as escalas aos quais todos passam. Saímos das mãos do Criador simples e ignorantes e vai depender de cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, as escolhas e o alcance desses patamares, dessas categorias aí, dessas escalas. Quando conseguirmos chegar na escala primeira, né, de espíritos puros, aí então poderemos ser designados como seres até angélicos ali, né? Como os existem, mas todos eles ganharam essa posição pelo seu esforço. E aí nós finalizamos esse capítulo, porém, antes de passar para o próximo capítulo do Livro dos Espíritos, nós vamos estar vendo no livro O Consolador, psicografado pelo Chico, pelo nosso espírito de Emmanuel, no capítulo 5, melhor dizendo, no item 5, vai falar sobre a evolução. E aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Emmanuel aqui faz perguntas e respostas para que a gente possa melhor compreender. Então vamos lá. Item 5, evolução, a dor. Pergunta número 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira, que é a física, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual, moral, é bastante grande e profunda para produzir o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Emmanuel dá essa resposta a essa pergunta, o que vem nos alertar quanto às situações que passamos no corpo físico. Então, no momento da dor, muitas vezes nos revoltamos ou blasfemamos, ao invés de acolhermos essa dor, de fazer com que essa dor, né, represente algo de modificação íntima em nós, produzindo uma consciência maior da questão da ação, da reação e do aprendizado que devemos ter diante de uma situação como essa, né? E então a dor física, das duas uma, ou eu posso só sentir essa dor e assim permanecer em sofrimento, ou eu posso sentir essa dor e através desse sofrimento aprender, crescer intimamente. E aqui ele também diferencia a dor física, né, da dor moral. E coloca aqui a primeira, que é a dor física, vem, passa, mesmo que por vezes percamos o corpo físico. E a dor moral, ela é bem profunda para promover transformações assim, para a nossa redenção, né? Vamos lá, pergunta 240, que Emmanuel faz.
De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte, tal como sonhada pelo homem do mundo. Porém, a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então, já sabemos que não podemos conceber a felicidade aqui na Terra plena, até mesmo porque acabamos de estudar a escala espírita e na nossa condição, como ainda estamos muito sujeitos às oscilações das emoções por conta da nossa dificuldade moral, que as coisas nos abalam ali bastante durante a vida, não conseguimos ainda atingir essa felicidade que haveremos de atingir um dia, quando, pelo nosso esforço, alcançarmos uma escala de um grau melhor, como espíritos bons, por exemplo. Mas, contudo, é na Terra, como diz Kardec aqui, que vamos edificando as bases da nossa felicidade real. Podemos ter alegrias, momentos de felicidade, mas as coisas nos atingem de forma que não fica plena ainda essa felicidade em todos nós, por causa da nossa condição. Emmanuel continua na pergunta 241. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável, e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, o maior auxílio para a nossa redenção está no trabalho individual, e a dor é um elemento amigo e indispensável. Vejam aqui, muitas vezes reclamamos tanto, blasfemamos tanto quando a dor física ou moral nos atinge, mas é essa dor, porque não sabemos ir ainda pelo amor, é essa dor que vai nos fazer muitas vezes parar, modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, resgatar situações ali. Como estamos num mundo de provas e expiações, haveremos de passar ainda por muitas situações, não é? 242. Emmanuel pergunta: por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Olha só, o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições de Jesus, do Mestre Divino, foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Canaã, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, às margens das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência.
Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. 243. Emmanuel pergunta: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado, com exceção de Jesus, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Veja a pergunta e a resposta aqui colocada por Emmanuel, né? Em relação a se todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor. Então todos, claro, todos os que vêm para passar por provas e expiações, todos aqueles que vêm, espíritos bondosos com a missão de auxiliar. Porém, a exceção é Jesus Cristo. Então, Jesus teve uma evolução que se verificou em linha reta, como diz Emmanuel. Desde que saiu ali das mãos do Criador, fez as escolhas certas. E aí caminhou dessa forma para Deus. E hoje, para nós, está ali como o braço direito do Criador, governando o nosso planeta e nos dando o maior exemplo de todos. Pergunta 244. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provação na esfera para a voz invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como seu próprio erro. O pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. E a última pergunta dessa questão da evolução aqui, Emmanuel coloca, 245. Se é justo esperarmos, no decurso do nosso roteiro de provações na Terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Resposta. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes no mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. Mas a prece deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Finalizamos aqui, irmãos queridos, o estudo de hoje. Lemos ali a questão da escala espírita, finalizamos essa parte e trouxemos aqui as palavras de Emmanuel no que se refere à evolução também.
E vamos agradecer a Deus pela oportunidade do aprendizado, para que no nosso dia a dia cada um de nós esteja muito vigilante, cuidadoso, desde que quando a gente acorda pela manhã, fazer essa prece, né? Essa luzinha que fica acesa no íntimo, nem que seja uma chaminha de vela, que ela esteja acesa. E este pensamento sempre em Deus e em Jesus vai ser a nossa sentinela para que possamos vigiar ali as ações, os pensamentos, as palavras, para que consigamos combater em nós as dificuldades que ainda trazemos, que são muitas, e fazer essa chaminha bem pequenininha começar a iluminar um pouco mais cada dia, para que o nosso caminho se torne mais luminoso e a gente alcance, mesmo que passando através das dores, como haveremos de passar, e aqui ficou claro, mas passarmos com confiança em Deus e sempre fazendo o melhor que estamos aprendendo com esses nossos irmãos maiores, através desses ensinamentos, dessa doutrina maravilhosa de luz que Kardec codificou para nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. E não nos deixes cair em tentações, livrando sempre de todo o mal. Boa tarde, irmãos queridos. Sigamos ombro a ombro nessa vida maravilhosa que Deus nos dá.